Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? Aleluias, glórias a Deus, somos gratos ao Senhor por mais esse dia, por mais esta oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo entre agora em cada lar, abrindo os nossos corações para receber o que Ele tem para nós esta noite, em nome de Jesus. Irmãos, semana passada nós refletimos aí sobre as características de um discípulo, né? Quais são as características necessárias para que sejamos discípulos verdadeiros de Jesus. E no decorrer de todo o estudo, nós vimos em uma parte mais no finalzinho a respeito da cruz de Jesus. Todos nós já sabemos um pouquinho ou bastante, né? Não digo tudo porque nós estamos sempre aprendendo mais, mas todos nós já conhecemos basicamente a história da cruz de Jesus, de tudo que Ele passou no madeiro, da sua morte de cruz a nosso favor, para nos libertar do pecado, né, para a nossa salvação. E houve um momento lá do estudo, peço desculpa a interrupção, porque desceu uma chamadinha aqui. Houve um momento no estudo em que fizemos menção à nossa cruz, né? E o que é a nossa cruz, como nós dissemos lá? São as nossas lutas diárias, não é aquela cruz de madeira como a de Jesus. São as nossas lutas diárias, de diversas naturezas. Cada um tem a sua cruz, tem a sua luta, tem os seus desafios diários, né? Só que, qual que é o diferencial nisso aí? Jesus disse lá na palavra dele no estudo passado: aquele que não toma sua cruz e vem após mim, não pode ser considerado, chamado meu discípulo. O que isso nos faz pensar? Né? Que conclusão que nós chegamos? Cada um tem a sua cruz, tem a sua vida, tem as suas lutas familiares, financeiras, sociais, físicas, né? De saúde, de vício, diversas. Né? Cada um aí sabe as suas necessidades, né? Aquilo que pesa, que precisa mesmo de uma intervenção de Deus para que a gente consiga vencer. Porque a gente não tem coisas que sozinhos, só pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Então, é isso que metaforicamente nós chamamos de nossa cruz. Só que muitas pessoas, muitas vezes, a gente não olha com um olhar de julgamento, mas para a gente meditar e refletir. Muitas pessoas, principalmente nesses tempos que a gente está passando agora, elas não suportam o peso da sua cruz. E vão buscar, às vezes, um pouco de alívio, de escape em outras coisas que não são de Deus. Né? Coisas para aliviar ali o seu sofrimento carnal, para aliviar a mente, mas são coisas que às vezes trazem aquele alívio imediato, mas vai trazer consequências e problemas maiores depois. A cruz pode se tornar mais pesada ainda posteriormente, né? Por exemplo, tá difícil, sim, aí eu vou procurar vou desestressar a minha ansiedade na bebida, no cigarro, no vício, nas festas, nos prazeres mundanos. Vou descarregar essa adrenalina ali que eu estou precisando aliviar, né? Muitas vezes isso acontece. E isso, amados, nos leva às vezes a enveredar por caminhos que muitas vezes não tem volta ou que muitas vezes trazem consequências piores. Então, o que isso quer dizer? Lá voltando para a palavra, tome a sua cruz e venha após mim, né? Jesus fala, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer o quê? Você vai vencer também. A minha cruz, a sua cruz, a nossa cruz, ela não é mais pesada que a de Jesus, não, amados. Então, eu venho nessa noite trazer um pouquinho aí de reflexão. Cada um, né, vai ter um modo de ver, de pensar, mas vamos caminhar com carinho nesse estudo que eu trouxe hoje para nós, que vai falar da nossa cruz,
a história da minha cruz. Por que eu estou falando isso, queridos? 2020, assim, no meu modo de pensar, tem sido literalmente o ano da cruz. Não tem esse ou aquele que não esteja passando um momento difícil, uma situação difícil. É o desemprego, é uma consulta médica que às vezes teve que remarcar ou às vezes até desmarcar, porque o sistema de saúde está aí cheio de limitações, né? Nós ainda temos aí ele em funcionamento, mas tem lugar que já está travado, entrando em colapso, né? Por causa dessa questão toda aí do coronavírus. Muitas coisas deixaram de acontecer que normalmente aconteciam em consequência desse coronavírus. Né? Escolas paradas, igrejas fechadas, comércio abre, fecha, uma loucura, nem a gente entende muito bem o que está acontecendo, tem hora, né? E vem uma coisa puxando a outra, um efeito dominó, né? E isso, às vezes, a gente precisa estar muito alinhado espiritualmente com o trono, com o reino de Deus, para que não demos lugar à ansiedade, ao desespero e às atitudes erradas, querer fazer as coisas do nosso jeito e piorar mais a situação. Em consequência também de tudo isso que está acontecendo, muita gente ela desanima de lutar pelos seus ideais, pelos seus objetivos. Muita gente acha que é o fim de tudo. Aí, queridos, é o que eu venho falar para vocês. Essa semana eu estava domingo lá na igreja, transmitindo a live, e Deus começou a mexer aqui no meu coração de uma maneira bem diferente. Do nada, eu bati o olho num cantinho da igreja que muitas vezes a gente passa para lá e para cá e olha, nem vê. Lá no cantinho lá do altar, Deus me mostrou essa caixinha. Quem se lembra dessa caixinha? Queridos, Deus falou muito forte no meu coração acerca dessa caixinha. Eu vou pedir para vocês, queridos, que não se importem comigo agora. Não olhem para mim, vocês vão perder tempo e vão perder bênção se olhar para mim. Vocês vão agora, aquele que crê que Deus vai falar com ele aqui através desse recado, disso que Deus trabalhou aqui dentro de mim, toma posse da sua bênção aí, porque é forte, amados. Dentro dessa caixinha aqui, olha só, Projeto de Vida 2020. Muita gente deve assim olhar para 2020, às vezes até brincando, a gente fala, 2020 é uma piada, deu ruim, 2020 está perdido. Às vezes, né, dependendo da situação, a gente fala, não, 2020 está perdido, não rola mais nada não, né? Não vai abrir mais nada, se bobear nem o ano que vem. São coisas aí que a gente ouve e às vezes até fala no nosso dia a dia, porque nós nunca vivemos uma situação dessa. É atípico tudo isso que está acontecendo, é novo para todos nós. Mas aí, amados, quando eu bati o olho nessa caixa lá no cantinho, e ali eu fixei os meus olhos por longo tempo. E nesse longo tempo meus olhos ficaram fixos, Deus foi falando no meu coração. Os sonhos que estão dentro daquela caixa não estão mortos. 2020 não está perdido. Queridos, lá no finalzinho do ano, a gente faz o projeto de vida, né? Para o próximo ano, para a virada do ano. E durante todo o ano, em todos os cultos, as orações, né? Para que no finalzinho do ano vindouro, essa caixa ela vai para o monte e ela é queimada. Muita gente recebe a sua bênção que está aqui dentro, porque é a bênção para aquele que crê. Agora, Deus é quem determina aquilo que é para ser feito, aquilo que não é para ser feito, aquilo que é para nos abençoar e aquilo que não é. Porque muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Amém? Então nós temos que ter sabedoria de aceitar aquilo que é para ser e aquilo também que não é para ser. Temos que ter sensibilidade de aceitar o sim e de aceitar o não. Mas é nosso direito, nós temos o direito de sonhar. E Deus ainda é um Deus que realiza sonhos. Então, queridos, o que Deus manda dizer?
Dentro dessa caixa aqui, amados, tem sonhos, tem projetos, tem planos de uma vida, de muitas vidas. Eu tenho plano aqui dentro. Eu posso dizer que alguns já se cumpriram, alguns ainda não. Aí você pode pensar, mas 2020 está difícil porque está faltando dinheiro, está faltando emprego, está faltando isso, está faltando aquilo. Pois Deus falou no meu coração e Ele manda eu falar para você. Deus usa a minha vida para falar com você nessa hora. Não está perdido. Eu ainda estou no barco. Eu ainda estou no comando. 2020 ainda está sob o meu controle. 2021 e enquanto tiver vida nessa terra, eu ainda estou no controle. Queridos, não desista daquilo que você tem aqui dentro. E se o seu sonho não está aqui dentro, eu não fiz, eu não estava lá, você tem um sonho aí no seu coração. Você tem um projeto. Nós vivemos, para viver, nós temos que ter sonhos e projetos. Né? É o que dá a nossa força diária para lutar. É para realizar sonhos. É a casa própria, é o carro, é uma faculdade para o filho, é uma causa na justiça, seja o que for. O Senhor sabe, antes de você colocar aqui dentro dessa caixa, o Senhor já sabia aquilo que você queria, e Ele já sabe aquilo que você precisa, e Ele já tem o tempo de realizar na sua vida. Então, queridos, eu venho dizer nessa noite, com todo o meu coração, queridos, é forte. Você, que é dizimista fiel, que é ofertante fiel, que é servo do Senhor, que é obediente à palavra de Deus, creia pelos olhos da sua fé. Veja, sinta, espere com os olhos da fé, veja o seu sonho sendo realizado. Queridos, pelos olhos da fé, a igreja está construindo. Nem em tempos, digamos, de vacas mais gordinhas, nunca se conseguiu elaborar um plano de ação para a construção da igreja. Há quanto tempo esse sonho vem sendo lapidado, vem sendo ali pelejado, né? Esperado, a construção do novo templo, para sair do aluguel, para ter um pouso próprio, para ter, né, a casa de oração própria. E aí entra o ano de 2020 e quando tudo parece ser o fim, as portas se fecham. O que naturalmente a carne, os olhos carnais, eles veem? Acabou, é o fim, vai fechar, vai acabar, deu. Não é isso, amados? Em muitas áreas da nossa vida a gente acha que é o fim, quando olhamos com os olhos da carne. Mas hoje eu convido você, amado, você, amada, a abrir o seu olhar espiritual. Porque Deus ainda está no controle da sua vida, dos seus planos. E é com os olhos da fé que nós já podemos contemplar a igreja pronta e cada um dos irmãos dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida em 2020. Queridos, quantas pessoas não estão aguentando ficar juntas da sua própria família dentro da sua casa? As crianças estão aí, né, sem escola. Tem pais e mães enlouquecendo. Não está tendo sabedoria. Vamos tentar olhar toda essa situação de um lado positivo. É com o olhar espiritual que a gente consegue fazer isso. O carnal não, o carnal já deu tudo por perdido. Essa pandemia não vai passar, esse vírus vai rolar, nós vamos viver com isso o resto da vida. Misericórdia, está repreendido isso em nome de Jesus. Na nossa cidade, na nossa nação. É com o olhar espiritual que nós temos que ver e profetizar e tomar posse da nossa bênção. É com o olhar espiritual que nós temos que ver. Eu já vejo a igreja aberta, os irmãos ali em adoração, em louvor, em alegria, né? A igreja prosperando, não para nossa honra, para nossa vaidade, não. É para a honra e glória do Senhor, porque ali, naquele lugar, muitas almas vão se render aos pés do Senhor. Muitas vidas vão poder testificar aquilo que o Senhor fez na sua vida, o milagre que foi feito.
desejos, sonhos, projetos que estão aqui dentro, outros que não estão aqui dentro, mas estão no altar do Senhor. Coloque os seus sonhos no pé da cruz nesta hora. Queridos, vamos orar incessantemente, não vamos desistir. Creia, tendes bom ânimo, porque vamos vencer este mundo assim como Jesus venceu. Amém? Depois nós vamos ali para nossa reflexão no texto, vou tentar ser um pouquinho mais breve, mas o recado que Deus colocou no meu coração para a sua vida nesta noite é: não desistas dos seus projetos. Não desista. Eu ainda estou no controle do seu projeto de vida. E aquilo que for para te abençoar, eu te abençoarei. Amém, queridos? Glória a Deus. Aquele que crê, recebe, toma posse. Como eu disse, não olha para mim não. Não olha para mim não, que você vai perder seu tempo. Mas recebe aquilo que o Senhor colocou no meu coração para te entregar nessa noite, em nome de Jesus. Então eu peço nessa hora que os irmãos estendam as suas mãos em direção aqui, né, ao telefone, fisicamente ao telefone, mas se liga aí no trono com os olhos espirituais e vamos orar. Grandioso Deus e Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus detentor de todo poder, oh Papai, Senhor de todo milagre, Deus, nesta hora nós clamamos ao Senhor. Deus, Espírito Santo de Deus, entra agora em cada lar, entra em cada coração que recebe essa palavra nessa noite. Oh Deus, abre as comportas do céu sobre a vida da tua igreja, sobre a vida, papai, de cada um que depositou dentro desta caixinha, papai, aquele projeto, aquele sonho que só o Senhor pode intervir e realizar. Papai, o possível nós fazemos com a tua graça, com a tua ajuda, mas o impossível, papai, nós depositamos aqui, nos teus pés, nos pés da tua cruz, porque cremos pelos olhos da fé que o Senhor já está trabalhando e que no tempo que o Senhor tem designado para cada um de nós, tudo se fará, tudo se realizará para a honra e para a glória e testemunho do teu nome. Papai querido e amado, envia anjos ali, Senhor, anjos de batalha, Senhor, anjos de milagre, ali naquele loteamento, naquela obra, papai, que se iniciou, porque ali, Senhor, muitas almas se renderão aos teus pés. Papai, nós cremos, pelos olhos da fé, nós já podemos contemplar, Itabirito é do Senhor Jesus. Papai, o vírus está assolando cada canto deste mundo, mas o Senhor é maior que todo vírus, o Senhor é maior, papai, que toda luta, que toda dificuldade. O Senhor é o Senhor é Deus. Se faz é Deus, se não faz continua sendo Deus. E aquele que crê, aquele que honra o teu nome, aquele, Senhor Jesus, que está ancorado, firmado na tua rocha, dê glória a Deus, aleluia, e diga: eu creio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Então, não desista da tua bênção. Não dê 2020 como perdido. Não tenha o seu sonho, o seu projeto de vida como perdido. Não desanime, igreja. Cada um sabe a luta que passa. Às vezes parece que é fácil a gente falar: não desiste, vai em frente, isso e aquilo, porque a gente não está no lugar do outro. Mas a gente não precisa estar no lugar do outro, porque cada um tem o seu pedacinho. Semana passada eu contei para os irmãos sobre um desenho que tem aí na internet, que faz alusão àquilo que acontece quando tentamos cortar a nossa cruz, né? Quando perdemos o ânimo, não queremos, nos recusamos a aceitar aquilo que o Senhor tem para nós, né? Do bonequinho lá que carregava a cruz, muita gente ali carregando a cruzes pesadas, e aquele bonequinho que reclamava o tempo todo, pedindo para Deus cortar um pedaço da sua cruz, porque estava muito pesada. E Deus cortava, até o momento que ele precisava da cruz inteira para transpassar um abismo, e não teve jeito, a cruz não tinha mais tamanho suficiente, né? Eu trouxe esse desenho para vocês darem uma olhada, para a gente dar uma meditada nele, né? Uma refletida, trazer isso para a nossa vida
tome a tua cruz, tomemos a nossa cruz e vamos após Jesus. Tá, queridos? Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Em breve nós estaremos dando testemunho. Não vou falar que um dia nós vamos rir disso tudo, não, porque não tem nem graça, né, queridos? Não é para rir, é para dar glórias depois ao Senhor. É para glorificar o nome do Senhor, porque até que Ele tem nos ajudado. E eu creio que Ele vai continuar sustentando a mim e a você, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá dar uma olhadinha no desenho aí. E aí nós vamos para a nossa meditação, que eu prometo vai ser brevezinha, para não tomar, né? Já tomei aí bastante tempo dos irmãos. E que o Senhor abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Toma posse aí da sua bênção. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo com a finalidade definida de morrer pelo pecador e de levar esse pecador a morrer juntamente com ele. O profeta Oséias chamou a encarnação do Senhor Jesus como cordas atraentes, pois foi para nos atrair que ele se fez carne. Então, lá em Oséias, capítulo 11, versículo 4, a palavra nos diz, né? Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços, como quem pega numa criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Então, queridos, olha aí, né? A palavra de Deus é tremenda. Sabemos que Jesus, né? Ele foi um projeto de Deus para nos tirar do pecado, para nos dar esperança de redenção,
né? E aí ele já veio ao mundo com essa finalidade, com essa missão de morrer por nós na cruz. E o profeta Oséias, ele deu o nome à encarnação de Jesus de cordas atraentes. Por quê? Através da morte de Jesus na cruz, nós seríamos atraídos para ele. Chamaria nossa atenção para ele, a sua morte de cruz. Nos faria parar para pensar, como estamos fazendo hoje, no significado de tudo isso para nós. Jesus precisou se tornar humano para nos aproximar do Pai. Ele foi carne como nós. E precisou nos inserir em seu corpo, fazendo-nos participantes da sua morte. Lá em João, capítulo 12, versículos 32 e 33, a palavra vai nos dizer... João, estou abrindo aqui, tá, amados? Para ler para vocês. Capítulo 12, versículo 32 e 33, a palavra nos diz em João: E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ele ia morrer. Então Jesus já sabia da missão que ele tinha que passar, né? Que Deus atribuiu a ele. E antes disso ele foi carne, foi ser humano como nós, sentiu dores, né? Foi uma criança que brincou como qualquer criança, foi um ser humano como nós até a sua morte de cruz. E ele sabia que através da morte de cruz nós seríamos também participantes da sua morte. Após a sua crucificação, o Senhor Jesus foi levantado da terra em glória. Então ele nos atraiu para o seu corpo e nos identificou com a sua morte. Logo, a morte de Cristo passou a ser também a nossa morte. Aquele que quer ser criatura nova em Cristo, ele tem que passar pela sua morte primeiro, né? Pela sua morte carnal, para ser depois elevado em glória para aquele que nos criou, para aquele que nos libertou do fardo do pecado, né? Para conseguirmos esta vida gloriosa depois da morte, o que é que nós precisamos? Passar pela cruz, né? Fazer parte desse corpo de Jesus, fazer parte também da sua morte para esse mundo de pecado, né? Para podermos chegar à glória prometida, para chegarmos até o Senhor. É importantíssimo falar da morte do Senhor Jesus e de por que ele sofreu tão cruel e dura pena. Porque cada vez que falamos da morte de Jesus e de tudo que ele passou, nós mudamos algo dentro de nós, né? Nós podemos nos arrepender daquilo de errado que estamos fazendo, relembrar de vez em quando tudo que Jesus passou. É bom para que não caia no nosso esquecimento, para que o nosso dia a dia não venha nos fazer esquecer daquilo que o Senhor passou em favor de nós, para que possamos cultivar a cada dia a nossa identidade em Cristo. Vamos permitir que o apóstolo Pedro esclareça o maior motivo da crucificação. Qual foi o maior motivo da crucificação ditos por nós através de Pedro? Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, a palavra nos diz, capítulo 2, versículo 24, um momentinho que eu estou abrindo aqui para ler para os irmãos. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por isso, por meio dos ferimentos dele, nós, né, fomos curados. Olha que palavra tremenda, amados. Qual foi o maior motivo de Jesus ter passado por tudo aquilo? Né? Nos livrar dos pecados. Não tinha outro fundamento, não tinha outro objetivo que não esse. Porque o mundo já se consumia em pecado de uma tal maneira que, se não fosse pela misericórdia de Deus, nós estaríamos todos consumidos já.
todo mundo, toda a humanidade já teria sido consumida. Mas Deus, como Pai que nos ama, né, enviou o seu Filho, Jesus, com o único objetivo de nos livrar da morte espiritual, que da morte carnal todos nós vamos passar, mas a morte espiritual depende de mim, de você, nos identificar em Cristo, buscar esse Cristo, viver uma vida correta em Cristo, como a palavra fala aqui, ó, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. É tão difícil viver uma vida correta, sabemos que é difícil, mas não é impossível, porque a partir do momento que conhecemos a palavra e vamos fazendo ela enraizar no nosso coração, o Espírito Santo, ele acha legalidade para nos convencer do pecado e nos tirar dos caminhos maus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, e através desse convencimento é que nós consertamos e endireitamos as nossas veredas, né? Então todos os dias nós temos que falar: Jesus, se há em mim caminho mal, me mostre, me guia pelo caminho certo, pelo caminho que me levará à salvação. Então vejamos aí importantes considerações sobre a nossa cruz. Hoje nós vamos falar da nossa cruz. Considerações importantes sobre essa cruz que cada um de nós carregamos. Então a primeira consideração que devemos aí ter é de que Jesus não deveria ter morrido, ele não tinha pecado, né? A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, foi o único ser em toda a história que não tinha nenhum pecado. É sabido de todos os cristãos que Jesus é imaculado. Imaculado é aquela pessoa que não tem pecado, ela é santa. Entretanto, ao nos atrair para Ele, assumiu os nossos pecados, nos fazendo assim integrantes da tua morte. Somos parte da morte de Jesus, somos responsáveis pela morte de Jesus. Porque Ele assumiu para si os nossos pecados, se fazendo morrer por nós. A palavra de Deus nos esclarece que a morte de Jesus, na verdade, ela foi a nossa morte. E com garantia, a cruz que ele tomou era a nossa cruz. Então, amados, como nós já falamos em outros momentos, prova de amor maior não existe. Não é verdade? Jesus não deveria ter morrido, ele não tinha pecado. Quem tinha era nós, quem temos somos nós, pecamos o tempo todo. E mesmo assim, ele assumiu essa culpa no nosso lugar. A morte de Jesus, ela é a nossa morte. E aquela cruz, ela é nossa. A cruz onde Cristo foi pregado não era a cruz dele, era a nossa cruz. Jesus morreu na nossa cruz, ele morreu a nossa morte. Ele não foi somente nosso substituto ali, ele morreu no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte e nos fez morrer juntamente com ele. Queridos, meu coração chega a saltar no peito quando entendo que a culpa foi minha, que a responsabilidade é minha. Eu tenho que honrar essa morte, eu tenho que honrar esse Jesus, porque ninguém vai me amar tanto assim. Aleluia, glória a Deus por isso. Em 2 Coríntios 5,14 a palavra nos diz: pois o amor de Cristo nos constrange. É constrangedor saber tudo isso que ele passou no meu lugar. Porque estamos convencidos de que um somente morreu por todos. Logo todos morreram. Aleluia, que forte essa palavra. Somente um carregou ali nas costas, no lombo, até morrer no madeiro. Somente um se entregou daquela maneira. Quem de nós temos coragem de amar tanto assim, amados? Quem de nós estamos dispostos a aprender sobre esse amor? A aprender a amar dessa maneira? Quando qualquer coisinha que aperta o nosso calo, estamos gritando, estamos brigando, esbravejando, murmurando, virando as costas. Oh, papai nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Meus irmãos, precisamos dioturnamente entender que a morte de Jesus, a morte que ele experimentou na cruz, não era para ele, não era dele, era nossa.
A cruz que ele carregou era a nossa cruz. Nós é que somos os pecadores, nós é que deveríamos morrer. Mas a graça de Deus, graças a Deus, por meio de Jesus, que assim se entregou por nós, da mesma forma que nos tornamos pecadores em Adão, lá no início de tudo, através de Jesus nos tornamos também salvos, através da sua morte. A segunda coisa que devemos entender é que essa realidade ela não é fantasia nem ficção, não é nada inventado. Tem pessoas que questionam a Bíblia, questionam a história, questionam porque fala foi o homem que escreveu. Queridos, não é ficção, não é invenção, não é cinema, é verdade. Nossa fé não se apoia nas manifestações visíveis, naquilo que podemos ver, naquilo que podemos entender, não nas nossas emoções, mas na convicção da verdade de Deus por meio da revelação do Espírito Santo, essa revelação que o Espírito Santo nos dá através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas. É o Espírito Santo que nos revela e nos convence, não o nosso próprio entendimento. Dessa forma, o que a Bíblia afirma com objetividade espiritual, não é carnal, é o que a fé assume como objetividade real. A ciência ela lida com fenômeno, com concreto, mas a fé ela lida com a palavra de Deus. E o seu galardão é ver aquilo em que acredita. Nosso galardão está em acreditar, ver aquilo que acreditamos, não aquilo que a ciência ela tem que provar no concreto, tem que pegar, tem que manipular. É pelos olhos da fé que temos a verdade revelada no nosso coração. Nós cremos na palavra e essa palavra é a nossa única regra de fé e de conduta. Fora da palavra de Deus, amados, só há engano. É a palavra que rege a nossa conduta e alimenta a nossa fé. Jesus morreu para me salvar, eu morri juntamente com Ele e aguardo o grande dia da ressurreição para que no corpo glorificado esses meus olhos possam ver o meu amado Jesus. É com esse objetivo, queridos, que eu e você estamos caminhando, estamos lutando no nosso dia a dia, em fé, procurando o nosso arrimo na palavra de Deus. Para quê? Com o único objetivo de que quando formos chamados desse mundo, possamos estar junto de Jesus. Glória a Deus. Sem a morte da vida carnal, a morte que todos nós vamos passar aqui, não tem vida espiritual. A semente lançada no solo, ela tem que morrer primeiro para depois dar fruto. Essa é a ordem. Então, nesse mundo nós somos sementes e estamos semeando também, para que um dia nós, depois da nossa morte aqui da terra, nós possamos alcançar a vida no céu. A velha criatura humana ela tem que morrer juntamente com Cristo, a fim de que um novo homem ressuscite também juntamente com Cristo. Assim como morremos com Ele, nós queremos ressuscitar com Ele. Amém, queridos? Então, essa referência a 1 Coríntios 15:36, a palavra diz: seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Então, é bobagem achar que temos que nos prender aqui com as coisas desse mundo, fixar o nosso coração nas coisas desse mundo, porque todos nós vamos passar pela morte de carne. Glória a Deus! Porque através dessa morte que vamos alcançar a glória e ressuscitar juntamente com Cristo. Se não for por esse objetivo, por que estamos vivendo, amados? Que objetivo maior podemos ter nessa vida aqui? Caminhemos, sigamos após Cristo, carreguemos a nossa cruz. E o terceiro ponto, os resultados do morrer em Cristo. Queridos, o que há de positivo? Quais são os resultados da nossa morte com Cristo? O
que nós ganhamos com isso? Quem passa pela cruz acaba morrendo, pois a cruz é um local de morte. Ela não é só um instrumento para dar dor nas pessoas, para causar dor, pena. É lugar de morte. Quando assistimos um filme, quando podemos ver através de um filme a morte e a crucificação de Jesus, ficamos condoídos, ficamos ali com dor no coração, sofrimento, de imaginar como que ele suportou tudo aquilo. Mas a cruz é lugar de morte mesmo, porque foi lá que ele morreu. A minha cruz, a sua cruz, não é um fardo pesado que eu tenho que carregar por toda a minha vida, nem tribulação, perseguição que eu tenho que suportar, como afirma a maioria das pessoas, não. A cruz é minha sentença de morte. Estar crucificado com Cristo significa estar morto para a glória do homem, para os direitos pessoais do homem. Se estamos crucificados com Cristo, logo nós estamos mortos, não somos nada, nos reconhecemos como nada, como simplesmente um montinho de pó. Contudo, é a partir do nada que Deus começa a criar. E aí Martinho Lutero tem uma frase que ele diz: enquanto nós não nos considerarmos nada, Deus não poderá fazer nada conosco. Enquanto tivermos altivos, em cima do nosso trono, vivendo do nosso eu, na nossa ignorância de acharmos que somos algo sem Cristo, que fora de Cristo somos alguma coisa, enquanto for assim, queridos, Deus não vai poder fazer nada na nossa vida. E aí, o que a gente tira de entendimento de tudo isso? Que a cruz, ela foi um tribunal que decretou o destronamento do eu. Eu passo a entender a partir da minha morte junto com Cristo na cruz, eu começo a entender que ali foi jogado por terra todo o meu eu, a minha altivez, todo o meu pecado, toda a minha arrogância, todas as questões pessoais, elas deixam de existir para estabelecer a soberania da glória de Deus. Por isso podemos afirmar que crentes crucificados são a glória de Cristo. Enquanto nós requerermos alguma distinção ou reconhecimento, algum privilégio, consideração, ainda que disfarçado, significa que não temos ainda experiência com a cruz. Não tivemos ainda experiência através da morte de Jesus. Enquanto quisermos viver aí de estrelismo, holofotes virados para mim, tudo que eu faço tem que ser aplaudido, eu tenho que mostrar, eu tenho que aparecer, Enquanto eu quiser que o meu eu seja glorificado e não Jesus, eu estou mostrando, isso aí fica claro, que eu ainda não tive a experiência com Cristo, a experiência real da cruz. Tá, queridos? A história da minha cruz é a história do meu viver levando o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nossa jornada cotidiana, para que possamos no nosso dia a dia refletir, transparecer esse Jesus na nossa vida. Somente os crucificados com Cristo estão libertos verdadeiramente dos aplausos ou da admiração. Resumindo em miúdos, somente os crucificados com Cristo conhecem o significado da palavra humildade, em servir com humildade. E Jesus, a partir deste momento, ele se faz suficiente para nós. Não os aplausos, não o reconhecimento humano. A graça aí para fechar, um recadinho final para ficar aí no seu coração, no meu coração. A graça de Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. Não é placa de igreja que vai salvar, não é o irmão do nosso lado que vai nos salvar, não é o nosso trabalho que vai nos salvar, não é o filho, não é os bens materiais, não é nada. Somente a graça de Jesus nos basta e é o suficiente para nos salvar. Amém, queridos? Espero ter deixado aí no coração dos irmãos
através, né, daquilo que Deus pôs na minha vida nessa noite, uma palavra forte, uma palavra que venha transformar a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus, para que possamos alcançar a glória junto com Ele. Amém? Um beijo no coração e até a próxima.